Você está onde, André? Bom, meus irmãos, estamos transmitindo no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Vamos fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Boa Pai, noite, que ficam com Deus. Está chegando. Pai, que a tua presença esteja no meio de nós, nos envolvendo nas mais doces e puras vibrações. Permitiu, Pai, que esse estudo nos esclareça, nos ampare e nos ilumine. Envolva-nos, Senhor, nas mais doces e puras vibrações. Fica conosco hoje, agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, gente, já estamos ao vivo no YouTube. Vamos, então, dar continuação ao nosso estudo. Ok? Vamos para o item 157. Item 157. Um 57. Que isso, Anderson? Oi? Não. Nós acabamos no 15. A gente estava 165, eu marquei aqui. 165. Acabamos 165. É, o item Perdão. 165. Vamos para o 66. É. 166, isso aí. Desculpa, gente. 66. Reencarnação. Então, nós saímos de um momento do estudo em que a gente estudava a questão da desencarne, do morte e do morrer, né? Agora, a gente está indo para uma próxima etapa de aprendizado, que é o grande diferencial do conhecimento espírita de qualquer outro conhecimento ocidental, que é a reencarnação. Então, nós vamos começar uma etapa do conhecimento sobre a reencarnação. Claro que todos nós aqui, né, já conhecemos bem, assim, as questões básicas, mas sempre, quando a gente olha, a gente aprende coisas novas. Então, no item 166, quero pedir desculpas aí, porque eu fui... Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, item 166, ele vai nos esclarecer que o aperfeiçoamento em uma vida só não é algo possível. O aperfeiçoamento em uma vida só não tem como. Uma encarnação, uma vida, você está limitado a uma série de experiências locais. Então, se você renasce num país como escravo, você não vai ter condições, porque não tem liberdade alguma, de aprender muito. Se você renasce num país, como mulher, num país extremamente machista, você vai ficar aprisionado, vai ser uma vida difícil de aprender. Então, a reencarnação, ela mostra para a gente que aquela encarnação, ela não se subsiste por si mesma, que há outras. Isso não quer dizer que a gente tenha que se conformar com a injustiça, não é isso. Mas que, diante da realidade da vida que a gente vive, em que hoje há pessoas morrendo de fome,
Há pessoas muito ricas. Há pessoas vivendo numa ignorância completa. Há pessoas vivendo numa intelectualidade completa, porque nasceu no lugar que tudo lhe favoreceu. Há pessoas que nascem, vivem uma vida de puro sofrimento e morrem aos 10 anos. Há pessoas que nascem, vivem uma vida de fartura material, tá? Então, a reencarnação vai mostrar para a gente que não é possível, a gente sabe disso, não é possível, em uma vida, adquirir toda a virtude possível, todo o aprendizado, toda a sabedoria. Nós não vamos nos transformar num Siddhartha Gautama, num Mahatma Gandhi, num mestre sábio de uma hora para outra. Grande maioria das pessoas mal sabe ler e escrever. Então, o conhecimento espírita, os espíritos nos trazem essa informação. A grande realidade é que nós não conseguimos, em uma vida apenas, nós não conseguimos evoluir. Nós vamos precisar de mais vidas. A reencarnação, então, responde esse questionamento. Como pode o indivíduo, com uma vida tão limitada e curta, conseguir um aperfeiçoamento? Como pode ele ser campeão da moralidade, como querem as religiões? Como isso é possível em uma vida? O conhecimento espírita nos diz: sofrendo a prova de uma nova existência. Alguma questão, gente? Alguma questão? Não? Vamos dar uma espiadinha se tem alguém assistindo por acaso no YouTube. Então, vamos lá. Alguém gostaria de ler 166B? O 166B, gente? A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-se na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Continua? Pode continuar. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo, e assim deve entender? Evidentemente. Evidentemente. Eu estou botando aí no quadro, compartilhando para a gente ler junto, e caso alguém esteja assistindo online, poder assistir também. Tá? Vocês já se deram conta, já pararam para pensar que nós temos muitas existências? Evidentemente. Então, evidentemente. Evidentement, como diria os franceses, evidentement, né? Mas só que não é tão evidente assim, porque a maioria da humanidade desconhece essa realidade. E aqui ele diz no 66B que
Os que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que se encontram. Isso é muito interessante, porque a realidade espiritual da vida, ela nem sempre as pessoas estão totalmente conscientes dessa realidade. As pessoas nem sempre conseguem ter noção da reencarnação, de onde ela veio, para onde ela vai. As pessoas desconhecem tudo isso e acham tudo isso. A maioria das pessoas nem pensa nisso. Tá? É um completo desconhecimento. A maioria das pessoas não para pensar nisso. E elas não colocam isso como um tema para suas vidas. Isso não é algo que elas estejam pensando, raciocinando, trabalhando. Nós, espíritas, pensamos nisso. Mas também nós não colocamos nem sempre todas as implicações éticas deste processo. Nem sempre nós estamos vivendo a partir de uma visão de mundo reencarnacionista. Então, é o momento da gente refletir um pouco sobre isso, sobre a questão do renascimento, de nós já termos vivido muitas vidas, de nós estarmos sempre nos reencontrando. As pessoas que nós temos contato, não estamos vendo elas pela primeira vez. Tudo isso deve começar a nos fazer a pensar: por que a gente reencontra? E a gente reencontra, vou dizer para vocês. Vamos ler o 167, vocês vão saber por que a gente reencontra. Deixa eu botar aqui, deixa eu compartilhar. 167. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde há justiça? A humanidade progride lentamente. Só que a humanidade somos nós, né, gente? Vocês são a humanidade. E a gente evolui, né? Progride e vai melhorando como pessoa. O objetivo da reencarnação: progredir, evoluir. E como é que eu evoluo? Através da sabedoria e do amor. A sabedoria é a vida tocada com amor e fraternidade. Quanto mais eu sou fraterno, amoroso, cuidador, atencioso, perdoador, fraterno. Quanto mais eu viso o bem comum, o bem da coletividade, a educação de todos, eu estou evoluindo. Então, progredir não tem a ver com situação financeira,
Progredir não tem a ver com questões econômicas. Progredir não tem a ver com estética. Progredir tem a ver com questão moral, espiritual, emocional. Daí que você evolui quando consegue melhorar sua visão de mundo. Uma visão de mundo melhor torna você uma pessoa melhor. Então, não existe essa coisa de a gente dizer assim: ah, fulano é mais evoluído. Por quê? Porque ele conhece isso, ele conhece aquilo, ou ele é capaz disso, ou ele é capaz daquilo. Isso daí é uma fantasia. As avaliações que nós fazemos uns para com os outros sobre essa coisa do progresso é geralmente fantasioso. Por que que nós fazemos isso? Porque, normalmente, nós estamos aprisionados a uma visão religiosa da vida. E levamos a noção de progresso, essa visão religiosa antiga, levamos isso para a nossa noção de progresso. Então, quem é que é evoluído? O santo. Na verdade, essa visão do santo, a gente sabe que existem pessoas santificadas e evoluídas, mas elas não são santificadas e evoluídas porque o nome dela começa com Santo Fulano de Tal. Isso é um critério humano. Há muita gente que tem nome de santo e é santo porque é guerreiro. O conhecimento espírita não se atrela a isso. A santificação do ser está em ele ser uma pessoa útil no mundo em que ele vive. Quando ele ajuda as pessoas a pensar melhor, a raciocinar melhor, a sentir melhor. E não porque ele é religioso. Ah, mas se ele for religioso, ele pode ser evoluído. Sim. Pode sim. Mas ele também pode ser um cientista, pode ser um professor, pode ser um médico. O que importa no campo da evolução é o quanto desse ser humano é útil à humanidade. E não se ele decora versículos da religião. Isso é importantíssimo. Parece básico, mas é importantíssimo para a gente entender que evolução tem a ver com a sua capacidade de fraternidade. Você tem preconceito? Você está estagnado. Você ainda tem ódio no seu coração? Conta aí. Você está estagnado. Você ainda mal quer alguém? Você está estagnado. E não interessa se você é espírita há 40, 50, 80 anos. A questão maior é a seguinte: você já pensa em assistir todas as pessoas do seu círculo? Todas as pessoas você abençoa? Todas as pessoas você leva a simpatia? Ou você fica esperando? Eu só dou bom dia se me der. Ah, não, eu não vou dar essa bala para você, porque em 1996 você não me deu uma bala. Fala aí vocês. A reencarnação joga na nossa cara a realidade de que o amor ao próximo é o caminho, mas ele só é o caminho se eu quiser. E não porque alguém está dizendo que eu tenho que fazer. Não pode ser algo que o pastor, o orador, o Anderson, o livro te diz. Tem que ser algo que você entende que tem que ser.
Isso é progresso. Aí você está progredindo. Você cria um código pessoal de ética que você não aceita odiar alguém. Você não aceita. Você sabe que aquele clima interior é denso, é umbralino. Você percebe isso e você rejeita isso. Você entende a mensagem de Jesus como vivência. Você entende que isso é a libertação e não porque alguém está te dizendo. Porque quando você ama, não importa, é o fora da caridade, não é salvação. Não importa a tua crença, o conjunto de crenças, se você é espírita, evangélico, umbandista, muçulmano, ateu, agnóstico, teosofista, gnosofista, e por aí vai. Pentecostal. O que importa é, você ama o seu irmão? Você teve uma vida útil? Você levantou a bola para os outros? No vôlei, né? No vôlei, a equipe um tem que jogar a bola para o outro cortar. Você levantou? Você era um levantador de bola? O professor é um levantador de bola, né? O professor. Ele quer que o aluno cresça, evolua, progrida, seja feliz. E nós temos que fazer isso para os outros. Ou a gente quer dominar os outros? Ou a gente ainda quer roubar a energia dos outros? Ou a gente ainda quer dominar os outros com ciúme, medo, chantagem, raiva? São questões. Vocês estão muito quietos, hein? Vamos ver se alguém está falando alguma coisa, já que vocês estão... Ah, a Roberta está com a gente. Boa noite, Roberta. Tudo bem? Pode interagir, tá, Roberta? O povo aqui está meio calado, você pode interagir aí, comentar, tá bom? Vocês estão ao vivo no mundo todo. Tchan, tchan. É. Então, vamos lá. Já que vocês estão quietos... 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Chega um momento em que a tua experiência evolutiva em mundos físicos como o nosso não tem mais necessidade. Você já aprendeu tudo o que tinha que aprender no campo do progresso. Não precisa dizer que este momento não acontece em uma ou duas encarnações. São milhares de anos que nós temos aí pela frente. Porque nós só sairemos de encarnar em mundos físicos quando nós soubermos tudo que tem que saber em termos ético, emocional e espiritual. Aí você não encarna, você continua evoluindo como espírito puro. Você chega a um estágio de pureza total das influências da matéria. Exemplo de influência da matéria. Você reclama do calor. Está calor hoje, não está? Influência da matéria. O calor te influencia o teu emocional. Outro exemplo. O ciclo menstrual. Como é que é o nome, gente? Quando a mulher está... TPM? TPM. É uma influência da matéria. Né? Trânsito em Madureira. Manchete de jornal falando do presidente. Todas essas coisas que nos afetam mostram para a gente o quê? Que a matéria nos influencia. Entenderam? Nosso mundo de fraternidade pura, a gente ainda é afetado
a nossa inferioridade moral, ela fica patente, né? Nós ainda temos uma visão de mundo guerreira. Eles e nós. Eles e nós. Percebam que isso não é possível eu dizer para vocês. Cada um tem que olhar para dentro de si. Como é que a gente ainda disputa muito? Flamenguista contra vascaínos, lulistas contra bolsonaristas, argentinos contra chilenos, chineses contra japoneses, americanos contra chineses, guerra nas religiões, né? Evangélicos contra espíritas, contra umbandistas, espíritas se achando mais evoluído que quem é de evangélico ou da Umbanda. A gente vive uma guerra acirrada em que o mundo material nos influencia. O espírito puro, ele não só sofre um processo que Carl Jung chama de individuação, eu estou me apropriando. Claro que ele não está falando de nada disso, estou pegando só a expressão dele e me apropriando dela. Que é quando você é independente do meio. Mas não só isso. O espírito puro, ele é independente, mas ele é amorosamente assistencial. Então, o espírito puro, ele ampara, socorre a tudo e a todos. Então, para além dos preconceitos, para além da influência corpórea, ele domina isso tudo. Mas ele é totalmente assistencial. Ele entende que o amor é bom e ele ama. Mas não é um amor da música romântica que vende milhões de shows, não. É um amor que socorre, que educa, que esclarece, que ampara, que levanta a pessoa. Então, antes da gente pensar em ser espírito puro, a gente vai ter que amparar todos que nós tivemos contato ao longo de nossas muitas vidas. A gente vai ter que olhar para trás. Falar, essa pessoa aqui, em 1750, me escravizou. Eu tenho que amparar ela. Essa pessoa aqui, em 1810, fez isso comigo. Eu tenho que amparar ela. Essa pessoa aqui, eu falei grosso, falei mais alto com ela, em 1905, eu tenho que amparar ela. Se não sai e se torna espírito puro, com lapsos antievolutivos, para trás. Você vai ter que voltar para trás e você mesmo vai entender que você tem que assistir. Aí a gente vai entender a mãe de André Luiz, que iria reencarnar e ser mãe do marido e das duas amantes do marido. Sem essa visão de mundo, tu não vai fazer. Tu nem perdoa. Tu passa, às vezes, 3, 4 vidas odiando. Tu passa 100, 200, 300, 700, 1000 anos odiando. O espírito, quando vem e se torna mãe do marido que aprontou a beça e das amantes, é porque ela entendeu. Ela não está sendo obrigada a isso. Ela está voltando para trás para amparar aqueles que estão com menor entendimento e com baixo nível de ética. Rosângela. Sim, eu me lembrei agora de um fato. Quando o Arautos fez aquela camiseta azul, né, com a foto de Francisco, aí teve um dia que eu levei até para o centro. Tinha na caixa do meu correio escrito assim, que eu voltasse para Jesus, porque o caminho que eu estava seguindo, eu ia queimar no fogo do inferno.
Primeiro eu ri. Depois eu falei, gente, o que eu estou devendo a essa criatura para ela vir escrever e colocar na caixa do meu correio esse tipo de coisa. Na época eu levei até por cento, não sei se foi quarta-feira, foi no estudo de quarta-feira do Evangelho. Era até o seu Carlos que fazia o estudo junto com a Cecília. Aí eu fiquei meio preocupada. Falei, ai, meu Deus, será que vão me botar fogo na rua? Eu estou passando lá toda de azulzinho, bonitinha, com o Francisco assim no peito, e vão me queimar. Desculpa, gente, mas As pessoas alguma coisa. É têm alguma essa coisa que eu devo visão, ter feito para ela, ou essa tem visão conceito também, né? sem a reencarnação, e fica difícil para muitas pessoas terem uma visão de fraternidade pura, É verdade. porque elas não entendem que a natureza ela criou as coisas diferentes. E se Deus criou a natureza, ele criou assim. Então a diferença faz parte da natureza. Essas religiões, elas não entendem assim. Elas entendem que só o igual é bom, porque elas não conhecem a ideia da reencarnação. Então elas acham que realmente o que aguarda no outro lado é aquilo que elas acreditam e só. Por isso elas têm uma inquietação na conversão, na ideia de converter a pessoa. E isso levou a todos nós, em outras vidas, a muitos erros e muitas mortes. Hoje, eles só colocam na nossa porta, nossa caixa de correio. Nós, em outras vidas, fizemos muito mais do que isso. Então, o passado das religiões intolerantes é um passado de muito sangue, de muita morte. Hoje, o conhecimento espiritual está na Terra para curar isso, mas não vai ser de uma hora para outra. Muitas pessoas vão demorar 1, 2, 3, 4 vidas para entender a reencarnação. Por isso que o Espírito disse aqui no item 166b. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Então, a pessoa desconhece. E por desconhecer, age assim, é normal. Não há, o diferente é uma dessas pessoas que acreditam nessas coisas ser fraterna e legal. Isso é que me surpreende. Assim, com a gente, a partir da crença que eu estou falando. Porque esse tipo de crença aprisiona o sentimento. Não é à toa que muitas pessoas foram queimadas, apedrejadas, mortas, crucificadas, porque falavam diferente do que o establishment dizia. Jesus foi um. Então, a gente deve ouvir Jesus quando ele disse isso. Alegrai-vos, porque comigo fizeram isso. Não vai ser diferente com vocês. Levar luz para um mundo entrevado na ignorância tem um preço. Sempre teve. Nós não podemos revidar o mal com o mal. Entender o momento evolutivo que essa pessoa está passando e entender que a existência dessa pessoa justifica nós estarmos falando sobre o conhecimento da reencarnação. Por isso que a gente está botando esse estudo online, no YouTube, mesmo com nossa limitação, a gente é limitado, a gente não é essa Coca-Cola toda, mas vai que ajuda alguém. Falando nisso, a Roberta escreveu aqui alguma coisa. Ela disse que está trabalhando,
essa é minha melhor encarnação e tenho muito que me moldar. Eu também, Roberta. Eu acho que a maioria de nós, no mundo, Com certeza. estamos como você, Roberta. Nós estamos, na maioria de nós. Aliás, se a lei é de progresso, Andréia, tua câmera está ligada. Se a lei é de progresso, é claro que essa encarnação nossa é a melhor que nós estamos tendo. Não é isso? Então, e outra coisa, gente. Olha o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos ao vivo, falando uns com os outros, da nossa casa. Isso é uma oportunidade de aprendizado que nós nunca tivemos na história da humanidade, né? Estamos ao vivo, falando uns com os outros, estudando. Você pode aprender idioma, pode falar com qualquer pessoa do mundo. Então, realmente, nós vivemos um momento em que o progresso tecnológico nos ajuda a melhorar como pessoas. Então, imagina, quando eu era criança, não tinha nada disso, não tinha nem celular. Em 1900, não tinha nada disso. Em 1500, as pessoas nem sabiam que a Terra era redonda. Então, como um indivíduo com tanta limitação de conhecimento poderia atingir o ápice de uma evolução? Não tem como. Então, essas pessoas não morreram em vão. Essas pessoas do passado somos nós. A reencarnação, ela nos esclarece sobre isso. Uma criança que morre de bala perdida... Minha câmera estava ligada e o som também. Aconteceu alguma coisa. Oi, não escutei. Anderson, eu queria aproveitar e pedir, tem alguém com o microfone ligado e tem um cachorro latindo. Eu queria, o tempo todo, eu queria pedir para a pessoa desligar o microfone e ligar só quando for falar. Eu não vi quem... Eu não estou ouvindo o cachorro latir, não. Eu estou ouvindo o tempo todo o cachorro latindo. É? Não é do seu vizinho aí, não, Amanda? Não, não, não. Tá, então vamos lá, gente. Só abre o microfone quando vocês forem falar. Podem falar. Vocês estão vivendo o melhor momento evolutivo de vocês. Então, vamos falar. Não ri não, hein? Se esse é o melhor, eu estou pensando nos piores. O 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? É invariável, quer dizer, é um número fixo? Todos nós teremos o mesmo número de encarnações até chegar a espírito puro? Não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. O progresso, gente, nós não temos condições de vislumbrar um fim. O que nós já sabemos é que chega um momento que a gente não reencarna mais em mundos materiais. A gente começa a evolução dos espíritos puros. A partir de só com o corpo mental, que é um corpo perispiritual superior, em que a gente não tem mínima ideia como se realiza. A chegar nisso,
a gente demora alguns milênios, quando a gente não precisa mais usar os corpos abaixo do corpo mental. Então, a evolução dos espíritos puros que Kardec fala na Gênesis. É um processo que nós não temos nem como entender e como é que acontece. Por quê? Porque não é da evolução humana isso. É da evolução do anjo, do super-homem, do além do homem. Então, mesmo a nossa evolução aqui humana, nós ainda demoraremos muitos milênios. E quando eu digo muitos, eu não digo um ou dois, eu digo muitos, para chegar a esse nível de não precisar mais renascer em mundos físicos. Quando eu falo não renascer em mundos físicos, eu falo não renascer não é só no planeta Terra, não. É em qualquer planeta. Mesmo os melhorzinhos, os melhores que a Terra. Então, nós ainda estamos em provas e expiações, ainda temos uma jornada aí, mundo de regeneração e para afora. Só para vocês terem uma ideia de como o processo evolutivo é infinitamente maravilhoso. Mas para nós que estamos aqui, o mais importante é a gente começar a ter a noção de que não é o fim que nos interessa. É o meio. A vida, ela se realiza no agora. Com o conhecimento da reencarnação, eu vou quebrando tudo que me separa dos outros. Eu começo a abrir meu coração para todas as seres e coisas. Eu começo a entender a existência do meu gatinho, a existência dos animais, a existência da miséria, do egoísmo, da ganância, da corrupção, de todas as dores humanas. A reencarnação não justifica. Não estamos dizendo que nada disso é justificável. Não é isso. Não se justifica o erro. O errado é errado. Nos mundos mais evoluídos, não há mais esse tipo de coisa. Não há miséria, não há fome, não há tiroteio, não há ganância, não há corrupção. Então, você não precisa evoluir através desse tipo de coisa. Isso só acontece no nosso planeta devido ao nível de evolução em que nós nos encontramos. Extremamente egoístas, extremamente individualistas. Então, o mal, ele não é o meio principal do nosso progresso. Ele é uma contingência, ele existe. Mas ele deixará de existir quando as pessoas melhorarem. E as pessoas irão melhorar quando elas começarem a quebrar aquilo que as isola, elas perceberem que a gente deve amar ao próximo como se ele fosse nós mesmos, não porque isso é um mandamento que está na Bíblia, mas isso é uma lei da natureza. A solidariedade é uma lei da natureza. Os mundos são solidários. Nossas células, nossos órgãos são solidários. Eles têm a sua função. Se algum órgão interno nosso, ou alguma célula nossa, uma célula sequer, se ela quiser sair do mecanismo, sabe o que ela vira, gente? Se ela quiser só pensar nela mesma, dentro da gente, sabe o que ela vira? Um câncer, não é? Um câncer. Um câncer.
Então, a própria natureza biológica, o bios, a vida biológica, nos mostra que a lei de amor é inevitável. Então, toda doutrina que cria separação, como essa ideia de céu e inferno, ela é equivocada. Se você precisa controlar o outro, mudar o outro, para que o outro encontre a salvação, tem alguma coisa errada. Nós tínhamos uma companheira, uma jovem, de Comerge. E hoje ela está muito feliz no candomblé. Está tudo certo, gente. Ela não regrediu. Ela está na sua busca espiritual. Ela se espiritualiza naquele caminho. Quem disse que aquele caminho não pode ser um caminho de luz? Dentro daquela simbologia. Quem disser o contrário não está refletindo com conhecimento espiritual. Conhecimento espiritual liberta, não aprisiona. Vocês não são prisioneiros da doutrina espírita. Vocês têm que ser, nós todos temos que ser aqueles que amam, estando aqui ou não. Se aqui é um local bom para você praticar o amor na sua vida, ótimo, seja bem-vindo. Ah, mas eu quero aquele lugar ali, eu me sinto melhor ali, me diz mais. Ok, simbolicamente me diz mais. Ok, vá lá e seja fraterno, seja amoroso, seja cuidador. Isso liberta a gente. Na próxima vida, você pode reencarnar num país que não tem a tua crença de hoje. E muitas vezes você vai virar ateu. Porque você sabe que aquilo ali que estão te impondo não é a verdade. E você não conhece a verdade. Porque não tem conhecimento. Às vezes o livro não chega. Então, a gente aqui, na nossa... Claro, gente, nossos vídeos são vistos por 2 pessoas, 3. Mas se nós pudéssemos botar uma legenda em inglês e falar reencarnação explica a realidade, não justifica o erro do homem, mas mostra para a gente que há um fim moral nisso tudo. Há uma necessidade de um ideal de construção de um mundo melhor, porque mesmo que eu doe toda a minha vida na busca da construção de um mundo novo, eu sou imortal. E daqui a pouco eu estou de volta. E isso não é só uma mera crença. Isso que a doutrina espírita também nos traz. Ao buscador, pouco a pouco, suas vidas vão se abrindo, de uma forma ou de outra. Amanda. Você falou alguma coisa aí que eu me lembrei de alguns questionamentos que eu tinha quando eu era católica, né? Que eu era católica de frequentar mesmo, de estudar mesmo, de estar em eventos, em palestras. E, às vezes, eu era chamada no canto, porque eu fazia umas perguntas que não estavam legais, né? Do tipo assim, só Jesus salva. E aí eu falava assim, ué, e o povo do Antigo Testamento? Está todo mundo no inferno, então, né? Aí a outra questão, né? Mais uma vez, só Jesus salva. Eu falava, ué, mas e o cara que nasceu, por exemplo, na China e a religião dele não tem a ver com Jesus? Aí, de novo, eu era chamada no canto e, de uma forma carinhosa, né? Eu era convidada a parar de fazer esse tipo de pergunta, mas não era respondida. Até porque... E tem também aquela coisa, por exemplo, só o kardecismo salva. E quem, um exemplo, né? E quem nasceu antes de Kardec? Como é que fica? Verdade. Até porque, isso que eu ia falar, esse Papa atual até fala nisso, né? Que tem salvação, outros caminhos, mas eles não têm explicação. A maioria não tem como explicar no Ocidente. Porque não tem a ideia da reencarnação. E, além disso, a forma como a religião
ela foi construída no Ocidente, ela foi construída de uma tal forma que ela gera a exclusividade de Deus. Então, a visão cristã, ela pega Yahvé, o Deus hebreu, e transforma ele na única possibilidade. E o pacto que Yahvé faz com Abraão, ele estende a teologia cristã para todo cristão, mas exclui o judeu. Não dá para entender isso. Porque o Yahvé fez o pacto com Abraão. A promessa, no final de tudo, foi para o judeu, e o judeu está de fora disso. Né? Ele não está, porque, segundo eles, quem tirou o judeu foi Jesus. E então Jesus é a nova aliança. E aí o que acontece? E quem era da antiga? Ah, esse tem que se converter, senão está no inferno. Mas isso nunca aconteceu assim, dessa forma, em outras épocas, em outras religiosidades. Você tinha a sua religiosidade do seu povo, você a vivia e era feliz. Esse exclusivo religioso, isso foi a história que o Ocidente fez, até por questão de poder, a partir do monoteísmo. O monoteísmo ele cria esse exclusivo, essa noção de que o Deus é um Deus que seleciona. Ele é exclusivo de uma determinada crença e de uma determinada forma. Não interessa se você é uma pessoa boa ou não. Você tem que estar subjugado àquela visão de mundo específica. Senão você é inimigo do Deus. Essa visão foi construída e matou muita gente. E a chave para sair disso é a reencarnação. Na verdade, você não precisa ser reencarnacionista para sair disso. Você não precisa ser. Basta que você mantenha essa visão tranquila que os povos tinham. Porque muitos povos antigos, eles tinham deuses porque eles viam os espíritos. Então, a gente pode reparar no politeísmo, por exemplo. Há um deus dos raios. Thor, deus dos raios, entre os vikings. Xangô, deus dos raios, entre os Yorubá. Zeus, deus dos raios, entre os gregos. Júpiter, deus dos raios, entre os romanos. O politeísmo ele não trabalha com a noção de exclusividade. Muitas vezes, né? Nem todo é assim. Estou dando exemplo, tá, gente? Ele trabalha com a relação com a natureza. Então, se você é celta, você não fica incomodado se o cara lá na África nomeia a relação dele com as folhas de uma forma diferente da do celta. Entenderam? Isso não incomoda. Ele não quer converter a pessoa. Ele sabe que ele tem uma relação com as folhas, ou com a montanha, ou com as cachoeiras. E que o outro também tem, ótimo. Isso não, que os indígenas têm lá a Uiara. E os vikings têm a Nereida. Mas todos dois, estranhamente, as figuras são parecidas. Uma mulher com rabo de peixe. Então, a gente começa tem alguns livros que vão falar sobre os mitos e a religiosidade humana e os arquétipos. O conhecimento espírita com a reencarnação e a sobrevivência da alma e a manifestação espiritual dos espíritos na natureza e o homem interagindo com a natureza
explica essas crenças multimilenares. E está tudo certo. Hoje a gente sabe, e o Livro dos Espíritos, a gente vai chegar lá, que os espíritos atuam na natureza. E é verdade. É a verdade. Você vai ver essa ação na natureza. Não são deuses, são espíritos. Mas não tem problema, se eles consideram deuses. Mas a relação do monoteísmo, pelo que eu estou percebendo, né, a diferença entre o monoteísmo e o politeísmo não está somente em um Deus, vários deuses, né? Que, como a gente aprende lá na escolinha, quando é pequeno. Porque eu estou conversando com um indiano, né? Você estava falando aí olha que legal, a gente está tendo assim um estudo de dentro de casa. E eu também tenho conversado com outras culturas, né? E aí o indiano ele estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Ele falou que na relação, ele estava explicando, por exemplo, por que o indiano não come vaca, né? Carne de vaca. Porque ele falou que tudo que eles consideram que é fundamental para a vida, para eles é sagrado. Então, eu estava falando não da vaca naquele momento, eu estava falando da relação deles com o rio Ganges. E aí ele falou que é uma relação muito diferente, porque é um valor que eles dão a tudo que é fundamental para a vida. Então, o rio é fundamental para a vida, então a relação deles é diferente. Eles têm a vaca como fundamental para a vida, coisa que o monoteísmo não tem. As religiões monoteístas, elas não têm essa valorização da vida. Você vê o cara... Desculpa, o que eu vou falar agora que está no YouTube. Mas você vê o cara que está com a Bíblia debaixo do braço e joga lixo na rua, joga lixo na praia. Então, não tem uma relação de cuidado com os elementos da natureza, como você está falando aí das religiões politeístas, né? Esse cuidado não existe. Parece que o cuidado tem que ser exclusivamente para com Deus. Não me importa você, não me importa o cachorro, não me importa o gato, não me importa a água do mar. O importante sou eu com Deus, só. É claro que há reflexões sobre ecologia, por exemplo, na Igreja Católica. Eu mesmo tenho livros, o próprio Leonardo Boff escreve sobre ecologia, mas isso não é algo visceral da prática religiosa ocidental. Isso é mais de agora. Isso é mais de agora. Mais de agora. Isso não é como no hinduísmo, uma tradição. Agora, o monoteísmo ele revela o Deus único, mas o Deus único não pode ser o Deus único de um povo. É o Deus único que criou o universo, a causa primária. A chave para sair desse aprisionamento doutrinário é a reencarnação. É a reencarnação que, ao mesmo tempo, nos apresenta... E aí também eu vou dizer o conhecimento espírita, né, gente? Porque ele nos apresenta, ao mesmo tempo em que ele nos fala do monoteísmo, ok, a causa primária de tudo, mas ele nos fala da manifestação dos espíritos na vida e na natureza. Então, ele explica que a origem da crença, como está lá no livro Espírito e o Tempo, de Herculano Pires, a origem das crenças religiosas está radicada no contato espiritual do homem com o extrafísico, que sempre houve. E esse contato se dava também através da manifestação da natureza. Então, o politeísmo, ele surge naturalmente com o primeiro homem na Terra, porque ele interage com o meio e os espíritos desencarnados interagem com ele, né? Então, a doutrina espírita, com a reencarnação, mostra para a gente que isso não é o que importa. Se você acredita num Deus único ou em muitos deuses. Parece, muitas vezes, no nosso próprio discurso, que isso é importante. Não. Vamos voltar em Jesus. O que importa é o amor.
O que importa é se você tem um profundo respeito à vida como um todo. Se o mendigo é algo que você quer ajudar. Se o caído é algo que você quer levantar. Jesus não deixou de ser judeu. Isso é muito importante que as pessoas saibam. Gente, Jesus não criou religião. Jesus falou de sentimento. E aí a doutrina espírita resgata o Jesus, não o Jesus construído pelas religiões, mas aquele que fala do sentimento. E ela traz a reencarnação, até porque o judaísmo comporta a reencarnação. Eles eram monoteístas, são monoteístas, mas eles também tinham a reencarnação. Né? Tanto que Jesus fala, e vocês, quem dizem que eu sou? Esse tipo de pergunta só cabe numa crença reencarnacionista. Mas, gente, Jaqueline já chegou aí, isso significa que o nosso tempo finish. Jaqueline e Luísa já estão chegando e realmente agora pude ver, realmente já estouramos 5 minutos. Já estouramos 5 minutos. A gente vai se empolgando e finish. Ok, gente, agradeço a presença de todos. Olha só, nós vamos ter aqui mais uma semana de estudo aqui na segunda, tá? Para quem quiser e puder, dia 20, nós teremos mais um dia, mas a palestra termina hoje, não é isso, Jaqueline? Mas como o povo pediu, né, a voz Uma palestra hoje. A voz do povo, a voz de Deus, a gente está em casa, aqueles que puderem e quiserem, estaremos aqui, nem que seja só eu e Rosângela. Olha que tem os desencarnados, não esqueça disso. Isso. Rosângela me garantiu que estaria aqui, então vamos estar aqui. E então semana que vem, mas não teremos então a palestra, mas semana que vem já teremos mais um, que será a última, depois a gente só volta em fevereiro. Ok, gente? E a palestra é 31 de janeiro. Ok, 31 de janeiro as palestras voltam. Nós só voltamos na outra semana. Mas, enfim. Amado Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos refletindo, Jesus, esses conhecimentos da doutrina espírita. Que esses estudos calem fundo em nossas almas e nos auxiliem, Jesus, a crescer enquanto espíritos imortais. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Gente, daqui a pouco teremos a palestra do Araldo. Convido a todos a assistir à mesma.